Capítulo 1. Os ciclos de reprodução das aves, em específico, ovos de galinha. As aves que vivem em estado selvagem são incapazes de produzir um grande número de ovos e de descendentes durante um mesmo ano. Elas têm um ciclo de reprodução sazonal, ligado a diferentes condições ambientais, além dos efeitos dos seus ritmos endógenos. Sua fisiologia varia segundo a duração da claridade diária, da temperatura ambiente e da presença de alimentos. Elas estão sujeitas à influência de vários outros fenômenos, como a hiperfagia, e em certos estádios do ciclo de reprodução, a muda e ao choco. O principal efeito é devido à influência do fotoperíodo natural, ou à extensão do período de luz dos dias. A compreensão do ciclo reprodutivo das aves silvestres pode ser de grande utilidade para o manejo da galinha na avicultura moderna. O ciclo anual de reprodução. O ciclo de reprodução de uma ave que vive no norte e no oeste do continente americano, lá chamada White-crowned Sparrow, e cientificamente denominada Zonotrichia leucophyris gambelli, é um tipo de tico-tico. É perfeitamente representativo do ciclo reprodutivo das aves migradoras das regiões de médias e altas latitudes. O ciclo desta ave foi muito bem estudado, sobretudo por Farner, a quem se deve a descrição apresentada a seguir. Manifestações comportamentais. Comecemos pelo solstício de inverno, ou seja, pelo dia mais curto do ano, o qual ocorre no território brasileiro, afastado da linha do Equador, no dia 21 de junho. Terminaremos no solstício de verão, que corresponde ao dia mais longo do ano nas mesmas latitudes, ou seja, no dia 21 de dezembro. No hemisfério norte, ocorre o inverso, ou seja, o dia mais longo do ano é 21 de junho e o mais curto em 21 de dezembro. A partir do solstício de inverno, no norte do continente americano, as manifestações externas do ciclo de reprodução desta ave são as seguintes: A. Muda pré-nupcial. B. Hiperfagia pré-migratória. C. Migração. D. Estabelecimento territorial dos machos. E. Chegada das fêmeas, de 2 a 14 dias após a chegada dos machos. Corte nupcial e construção do ninho. F. Postura dos ovos, 2 semanas após a chegada das fêmeas. G. Incubação e eclosão dos ovos. H. Alimentação e aprendizagem dos jovens. I. Muda pós-nupcial. J. Hiperfagia pré-migratória. K. Migração. Então, se os ovos postos se perderem por qualquer razão, os estágios F, H e G podem ser repetidos. Em algumas outras espécies, isso não é possível. O período que vai
do solstício de inverno ao solstício de verão é caracterizado pelo alongamento da luminosidade, que é o fotoperíodo, diária, ou seja, por dias crescentes. É, portanto, a partir de 21 de junho, começo do inverno, que se inicia a fase de fotossensibilidade das aves, ocorrendo estímulo para que se instale o ciclo de reprodução. Ao contrário, a partir do solstício de verão, o fotoperíodo começa a cair. Os dias vão se tornando cada vez mais curtos, inibindo o ciclo reprodutivo. Modificações fisiológicas durante o ciclo. As modificações na fisionomia e no comportamento das aves são acompanhadas de profundas transformações nas gônadas, ovários e testículos, e nos respectivos aparelhos reprodutores. Elas se desenvolvem e em seguida regridem fortemente no começo da fase de incubação dos ovos. Isso é particularmente intenso naquelas espécies que não têm aptidão para nidificar uma segunda vez. As importantes mudanças endócrinas que aparecem podem ser agrupadas em 3 itens. 1. A secreção de hormônios gonadotróficos hipoficiários, denominados luteinizante, é o LH, e folículo estimulante, FSH, aumenta progressivamente durante a primavera os níveis do LH, e de testosterona são bastante elevados na fase de estabelecimento territorial dos machos e durante a parada nupcial em ambos os sexos. 2. Durante a construção do ninho, a secreção de estrógenos aumenta rapidamente na fêmea. Em sinergia com outros esteroides sexuais, que são a testosterona e a progesterona, ocorre o desenvolvimento do aparelho reprodutor e a síntese dos constituintes do ovo. 3. Ao término da postura, o nível de LH e de hormônios esteroidianos se reduz rapidamente nos dois sexos, enquanto que a taxa de prolactina aumenta, ocorrendo perda dos ovos. O nível de LH pode subir rapidamente, permitindo uma nova nidificação. Influência do meio ambiente. As diferentes fases do ciclo reprodutivo ocorrem de maneira tal que as condições do meio ambiente sejam ótimas, tanto para os adultos como para os jovens. Para a maior parte dos pássaros, o principal estímulo vem da duração do dia. Outros, entretanto, podem estar presentes, constituindo-se em informações suplementares para as aves. Estas informações são frequentemente mais úteis para as fêmeas do que para os machos. Para elas, o desenvolvimento do ovário não é pleno se existir apenas o estímulo luminoso. Estas informações adicionais podem ser: primeiro, presença do parceiro, traduzida por indicações visuais, auditivas, táteis
térmicas e até olfativas. Segundo, a abundância de alimentos e de material para a construção do ninho. Terceiro, temperatura pluviométrica e demais. Em alguns casos, pode-se falar de uma estimulação recíproca. Por exemplo, quando a fêmea atinge a maturidade sexual, isso estimula as secreções gonadotrópicas e o comportamento do macho. Sensibilidade das aves à luz. Ação da luz. A luz exerce, na maior parte das aves, uma dupla ação. Primeira, ela estimula a função sexual e permite estabelecer o ciclo reprodutivo, tal como descrito anteriormente. Certas aves, entretanto, apresentam desenvolvimento e regressão das gônadas, mesmo quando mantidas experimentalmente na escuridão. É o caso do pato. Segundo, a alternância noite-dia permite a sincronização entre os animais, ou seja, o estabelecimento de um ritmo biológico diário, denominado circadiano. É esse ritmo que determina, por exemplo, em que momento no dia ocorrerá a postura dos ovos de um plantel de galinhas num aviário. Vias de ação da luz nas aves. As aves são praticamente cegas para a cor azul, o que permite a utilização deste comprimento de onda para capturá-las à noite. Elas têm uma percepção visual máxima na zona amarelo-alaranjada do espectro luminoso. Apesar disso, esse comprimento de onda é pouco gônado-estimulante para as aves. Entretanto, as radiações laranja e vermelha que incidem sobre a retina têm uma função neurovegetativa diferente da função apenas visual. Através do crânio ou por via transorbital, graças à sua ação sobre receptores essencialmente hipotalâmicos, as radiações podem agir na profundidade do sistema nervoso. Tais receptores são sensíveis a todos os comprimentos de ondas visíveis, mas são as radiações vermelho-alaranjadas as que têm maior capacidade de penetração transcraniana, sendo as mais eficazes. Essa segunda via de ação é a mais importante em todas as aves e muitas vezes a única, principalmente na galinha. Isso permite compreender por que o olho não é indispensável ao reflexo fotossexual das aves, contrariamente ao que ocorre nos mamíferos. Uma ave completamente cega reage da mesma maneira que uma normal, do ponto de vista da reprodução. O reflexo fotossexual é de natureza neurohormonal. Ele permite que ocorram secreções que penetram no sistema circulatório. De fato, a luz penetrando no olho
vai agir sobre o nervo óptico. Ele vai estimular determinados núcleos específicos do hipotálamo, levando algumas fibras nervosas descendentes a derramarem secreções na rede capilar sanguínea. Estas substâncias, através de um sistema de vasos, que é o sistema porta-venoso, chegam à hipófise anterior. Aqui, elas estimulam a secreção de gonadoestimulinas, que, lançadas na circulação geral, vão agir sobre as gônadas, que é os testículos e o ovário. Esquematicamente, a marcha dos acontecimentos é a seguinte: a luz vai para o nervo óptico, que vai para os núcleos hipotalâmicos, que vai para as fibras nervosas descendentes, que segue para a rede capilar, que segue para a hipófise anterior, que vai para a circulação geral, que vai estimular os testículos ou ovário. Variações naturais de fotossensibilidade entre as espécies. A maioria das aves vivendo em ambiente natural tem, no fotoperíodo, a informação mais importante para a regulação do ciclo reprodutivo. É o aumento da duração deste período após o solstício de inverno que constitui a informação necessária. Ele estimula o desenvolvimento das gônadas, a muda pré-nupcial e o comportamento da imigração. Nenhuma destas funções ocorre se os pássaros são mantidos artificialmente em constantes dias curtos. Existe, portanto, uma fase de fotossensibilidade das aves no transcorrer do ano, mas, após serem expostas a dias longos durante um certo tempo, muitas espécies se tornam insensíveis aos efeitos estimulantes da luz. Neste caso, fala-se de fase fotorrefratária. É difícil afirmar se este fato se deve à ação direta dos dias longos sobre as estruturas cerebrais envolvidas no fenômeno ou a um efeito secundário do desenvolvimento das gônadas. Mas, se tais aves forem expostas a dias curtos, elas retornam à fotossensibilidade. Em algumas espécies domésticas, a exposição artificial a um período de luz compreendido entre 10 a 12 horas elimina o período fotorrefratário e permite um prolongamento da fase de reprodução por um tempo superior a 12 meses. Essa noção é muito importante para se controlar a reprodução de espécies domésticas que ainda respondem a ciclos sazonais, tal como o ganso. Como a ave percebe a informação luminosa? Várias hipóteses tentam explicar a relação do ciclo de reprodução com o fotoperíodo. Uma delas supõe a existência de um relógio biológico interno circanual, isto é,
em que o tempo do ciclo é em torno de 1 ano. A variação do fotoperíodo circanual agiria como um fator de condicionamento desse relógio, exercendo um papel sincronizador. Uma segunda hipótese admite a existência de um ritmo de sensibilidade fotoperiódica chamado circadiano, cotidiano ou próximo de um dia. Esta hipótese tenta demonstrar que tal sensibilidade não é constante durante o dia, manifestando seu efeito máximo no período de 10 a 15 horas após a aurora. Esta hipótese admite ainda que o fenômeno depende de uma coincidência entre a fase de fotossensibilidade interna e o período externo de claridade. Assim, apenas dias longos podem ser fotoestimulantes. Uma terceira hipótese postula como condição prévia ao estímulo fotoperiódico a necessidade de uma certa coincidência interna entre as fases de vários círculos circadianos de secreção hormonal, também dependentes do período de luz. Se nenhuma dessas hipóteses pode ser eliminada, elas também não são mutuamente excludentes. A segunda tem a seu favor um maior número de provas experimentais. Ela é mais útil quando da elaboração de programas luminosos destinados às aves domésticas. Integração das informações luminosas. As informações luminosas transmitidas num dado momento ao sistema nervoso central são somadas àquelas já anteriormente recebidas pela mesma ave. Esta integração de informações se manifesta de várias maneiras. Em numerosos casos, uma alternância de fotoperíodos é mais importante para a resposta neuroendócrina do que um período estável e contínuo de luminosidade. Isso é mal explicado pelas hipóteses apresentadas no item anterior. Em alguns casos, tudo se passa como se a ave fizesse uma soma dos períodos de luz recebida durante um certo tempo e respondesse em função do resultado dessa soma. Essa espécie de memória do passado fotoperiódico se manifesta também em alguns pássaros que, ao serem transportados de um hemisfério terrestre para outro, continuam a se reproduzir segundo o seu ciclo original. Finalmente, existe uma memória que não é ligada a cada indivíduo, mas a cada espécie, dependendo da latitude em que se encontrarem. As diferentes aves apresentam distintos períodos de fotossensibilidade. Assim, para ocorrer uma resposta sexual, o canário do reino exige 11 horas diárias de luz, enquanto que a codorna de 12 a 13 horas. Da mesma forma, o período fotorrefratário
aparece após uma exposição de 14 a 16 horas. Em muitas espécies próprias de países temperados, essa noção da origem geográfica da espécie deve ser sempre lembrada quando do manejo das aves domésticas. O que é o dia subjetivo? Na maioria das espécies, a sensibilidade à luz é tida como máxima entre 10 e 16 horas após o despertar. Se uma determinada espécie é estimulada ao máximo em fotoperíodo de 15 a 16 horas, isto não significa que a luz deva estar presente durante todo este tempo. Tome-se como exemplo as codornas. Se elas são submetidas artificialmente a 8 horas de luz e, portanto, a 16 horas de obscuridade por dia, o seu desenvolvimento reprodutivo se torna quase nulo. Se, entretanto, as luzes forem acesas por apenas 15 minutos ou menos, um flash de luz, em algum momento da noite, situado entre 12 e 16 horas após o início do dia artificial, seu comportamento reprodutivo muda de maneira notável. Tá? A ave ignora o período de obscuridade situado entre o apagar das luzes, às 8 horas, e o momento de extinção do flash. Ela considera o conjunto como uma jornada contínua, tá? Começando vamos supor, às 0 horas e terminando às 12 horas. Registros da atividade do plantel mostram que a ave não dorme durante essa fase intermediária de obscuridade. Nestas condições, se designa pela expressão dia subjetivo o período durante o qual o animal permanece acordado e ativo, mesmo na obscuridade. Isso permite não criar confusão com o período de claridade objetiva, que quer dizer presença de luz natural ou artificial. Essa noção de dia subjetivo está ilustrada pelos dados de Bacon e Nestor. Tá? Eles elaboraram programas luminosos de tal forma que a duração do dia subjetivo fosse diferente entre os programas, mas a real duração da claridade permanecia praticamente a mesma. Tá? Entretanto, a duração real de claridade não ultrapassou 5 horas do programa. Tá? Isso confirma a noção de período diário de fotorreceptividade e conduz a se interrogar sobre a importância da percepção subjetiva do dia do manejo reprodutivo das aves. Hoje sabe que a duração do período de atividade das aves não pode ser alongado indefinidamente. A galinha procura dias que não ultrapassem 15 horas de luminosidade subjetiva ou de atividade. Assim, se o programa de luz é feito de maneira a proporcionar um fotoperíodo muito longo, o animal vai mudar de comportamento. Ele vai escolher como começo e fim de sua jornada o acender e o apagar que lhe permita não estender o seu período de atividades por mais do que 15 horas diárias.
A duração do flash de luz, marcando o início e o fim do dia subjetivo, tem pouca importância. Alguns segundos podem ser suficientes, portanto, não se deve esquecer de que um flash à noite, mesmo de poucos segundos, pode perturbar gravemente um programa luminoso. A intensidade da luz. O conceito de intensidade de luz não deve ser confundido com o de duração do período de luminosidade. Uma forte intensidade de luz não compensa os efeitos de uma pequena duração do fotoperíodo. Além disso, a sensibilidade das aves à luz é extremamente alta. No pardal, os receptores intracranianos são sensíveis a níveis de claridade comparáveis aos da lua cheia. Isso também é verdadeiro para a galinha. Efeitos da domesticação sobre a reprodução das aves. A domesticação e a seleção genética causaram modificações fundamentais nos caracteres morfológicos e nos desempenhos reprodutivos das aves. A consequência é que elas se tornaram aptas a produzir um grande número de ovos e descendentes, graças às conquistas descritas a seguir. Primeiro, precocidade da maturidade sexual. Perus selvagens machos de 1 ano de idade ainda não estão prontos para a reprodução. Na mesma idade, o peru doméstico está no auge da sua fertilidade. Fêmeas de ganso cinzento selvagem só entram em postura na 3ª primavera após o seu nascimento. As suas homólogas domésticas podem botar a partir do outono que se segue ao seu nascimento, mas isso não é verdadeiro para todas as espécies. Tanto é que o galo silvestre tem a mesma precocidade do galo doméstico. Segundo, aumento do número de ovos botados. Este é um dos aspectos mais evidentes do aumento da fertilidade de uma